Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao nosso quarto capítulo, falando um pouco sobre as grandes navegações, né? Vou tentar fazer aqui um apanhado para que vocês possam entender mais ou menos, né, sobre o que foi as grandes navegações, né? As grandes navegações é um nome dado a um período da história, né, em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses, né? Um tempo depois, foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa também, né? O resultado foram as descobertas de inúmeros locais, até então desconhecido pelos europeus. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a formação dos estados nacionais, certo? Eu quero que vocês façam, quando estiverem assistindo a videoaula, que vocês possam ir acompanhando com o livro de vocês aberto, certo? Eu vou acompanhando cada tópico no livro de vocês, certo? Então, estou iniciando as grandes navegações e vamos falar sobre agora as formações de estados nacionais. Então, nós vamos falar um pouco sobre a desestrutura, né? Vimos aqui em capítulos anteriores, né? Falamos sobre o período medieval, né? Sobre guerra, sobre fome, sobre peste negra, né? E sobre a crise do feudalismo. A partir daí, dessa crise do feudalismo, né? Que começa os burgueses, eu coloquei aqui no tópico, o interesse da burguesia, que começa o interesse da burguesia vendo a crise feudal que estava ocorrendo, eles começam a se interessar principalmente no desenvolvimento do comércio, né? Então, eles começam a ter aí uma nova visão, né, para organizar a formação dos estados nacionais. Então, eles começam a ver aí uma nova sociedade baseada no poder centralizador do rei, certo? Então, eles começam a observar aí que eles podem aí, juntamente com o rei, né, estruturar uma nova sociedade, né, regulamentando aí as normas do comércio, regulamentando aí novas leis, impostos, né? Os burgueses, eles apoiaram o processo de centralização monárquica, financiando os exércitos nacionais. E quais eram essas vantagens, né, dessa união? Então, para o rei, a formação dos estados nacionais representou a recuperação do poder perdido no processo de feudalização da sociedade europeia. Então, inicia aí um estado centralizado, né, viabilizando normas mais rígidas, tirando aos poucos, né, a esfera da igreja, né, do poder da igreja e de determinar diretrizes políticas. Então, a padronização do peso e medida, né, a moeda unificada, os impostos unificados e a formação do Exército Nacional assegurava à burguesia a possibilidade de ampliar seus ganhos. Ou seja, pessoal, eles começam a ver que eles podem fazer uma nova estrutura aí, faz a junção do rei com a burguesia, né, para que eles comecem a ter uma nova sociedade. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os principais estados nacionais modernos, que eram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Vamos falar agora aqui, pessoal, sobre as especiarias, né, luxo e sabor. Vale ressaltar que Portugal e Espanha, pessoal, eles eram centralizados e organizados. Por isso, eles tiveram condições de iniciar o período das grandes navegações, principalmente a localização geográfica deles, certo? Nós vamos falar um pouquinho relacionado a isso também. Então, as especiarias, né, como vocês já sabem, né, já vimos em outros capítulos, falamos sobre especiarias, né, são pequenos produtos, né, pequeno volume, mas que tem um grande poder comercial, né, um grande valor. São produtos de pequeno volume, porém de grande valor. Então, o que são as especiarias? Cravo, canela, gengibre, pimenta, açúcar, sal, né? Então, vamos lá ao outro tópico. Portugal e Espanha era centralizado e organizado, por isso tiveram condições de iniciar o período das grandes navegações. E quais foram esses fatores, né, que levaram Portugal e Espanha a se lançar ao mar? Então, esses três fatores importantes eram a situação geográfica, ou seja, a localização deles,
né, situado na parte mais ocidental da Europa, banhado pelo Oceano Atlântico, a burguesia mercantil e a centralização monárquica. Então, esses foram os principais fatores, né, que levaram Portugal e Espanha a se lançar ao mar. Pessoal, aqui vocês podem observar, né, a localização, Portugal e Espanha, né, onde eles percorreram aí toda a costa e toda essa parte da África, né, onde eles foram desbravando, descobrindo terras, né, só para vocês terem uma noção. Coloquei esse mapa aí e coloquei ao lado aqui as especiarias, onde vocês também já tenham conhecimento, né, noz moscadas, açúcar, gengibre e aí sucessivamente. Vamos falar um pouquinho sobre a expansão marítima, né? A Europa no século XV, ela estava ávida por especiarias, né? Então, na Itália, em Florença, Milão, Ravenna, Pisa e principalmente, pessoal, Gênova e Veneza, são essas duas cidades onde dominava o comércio das especiarias. Então, com toda essa dominação do comércio das especiarias, então a Itália, ela ficou enriquecida, né? E com esse enriquecimento, acabou proporcionando o renascimento cultural e científico, certo? Então, vamos falar também agora um pouquinho sobre a Escola de Sagres. Foi uma instituição pertencente aos portugueses, né, que detinha o conhecimento naval e marítimo. Dom Henrique foi o responsável por preparar os navegadores, técnicos, cartógrafos, né, e etc. E por aperfeiçoar alguns instrumentos, como o astrolábio, o quadrante, a bússola, além de fabricar as caravelas. Então, a Escola de Sagres, ela foi uma instituição pertencente aos portugueses que detinham conhecimento naval e marítimo. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre os desbravadores, né? As viagens eram muito caras e perigosas, mas também tinham vantagens financeiras, né? Compensava esses obstáculos. Mas quem financiava, né? Já que eram tão caras? Era financiada pelo Estado e pela burguesia, certo? Então, eles se uniram para que pudessem financiar essas viagens. Como eu falei, elas eram muito caras, né? E também perigosas, porque eles não sabiam o que eles iriam encontrar, né? Então, existia, sim, esse financiamento, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o périplo africano. O que foi? Olha, pessoal, os italianos, eles impediam o tráfico de navios pelo Mediterrâneo, ou seja, os italianos, principalmente as cidades de Gênova e Veneza, que dominavam o comércio das especiarias, eles impediam, né, que outros países pudessem utilizar a rota que eles tinham acesso a essas especiarias. Então, eles fizeram o quê? Acordos, né? Para que pudessem somente eles ter acesso a essa rota. Então, o que foi que os portugueses fizeram? Os portugueses iniciaram, né, uma aventura marítima para encontrar novos caminhos, nova rota, né, para as Índias, para ter, querendo também, né, as especiarias das Índias. Então, a alternativa encontrada foi o périplo africano, ou seja, contornando o continente africano para chegar, né, às Índias, a tão cobiçada, né, especiarias das Índias. Então, eles fizeram isso, contornaram a África para chegar às Índias, né? Houve depois, pessoal, deixa eu passar aqui, o Tratado de Tordesilhas, né? Assinado na povoação de Castelhana, na Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, aonde o significado desse acordo aí, desse Tratado de Tordesilhas, era a divisão entre Portugal e Espanha, né? Eles dividiram o mundo aí entre Portugal e Espanha, né? Vale ressaltar que outros países não concordaram, principalmente holandeses, ingleses, franceses, não aceitaram o acordo e começaram a praticar atos de pirataria. E quais foram as consequências, pessoal, dessas navegações? Houve uma ampliação do conhecimento,
né, do conhecimento de mundo, visão de mundo, ampliação do conhecimento humano, a expansão do comércio, formação do sistema colonial. Então, houve sim as consequências das navegações, né? Uma ampliação do conhecimento humano. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês possam fazer o acompanhamento pelo livro, como eu pedi, né? E até a próxima aula. Muito obrigada.